Boa noite. Boa noite. Vamos ver o povo chegar aqui. Boa noite, Lauriceia. Que bom ter você aqui, minha linda. Natália, Hamilton, vou te convidar. Ixi, tá com o botão desligado de convite, Hamilton. Peraí. Boa noite. Boa noite, Hamilton. Tô tentando. Boa noite, Olá, Gabriela. boa noite, pessoas. Boa noite, Adri. E aí? Vou ver aqui meu Como fone. estão todos? Hamilton. Hamilton tá aqui, mas o botão de convite dele tá igual de ontem do Dr. Lee. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Hamilton, seu botão de convidar está desligado. Vamos lá. Será que você está me seguindo, Hamilton? Tem Veja isso, né? aí, que ontem o doutor Lee não estava me problema seguindo. esse. Boa noite. Hã? Fala. Doutor Lee, ontem era esse, né? Era o problema. Era. Nossa, querida Hamilton. Continua desligado seu botão. Vamos ver aqui. Nada, Adri, ainda? Não. Vê se você está me seguindo, Hamilton. Seguindo a MAP. Porque está desligado o botão de Hamilton. Vou falar com ele aqui no Zap. Vai para o celular também, Hamilton. Talvez seja isso também. Agora, convidar. Ai, caiu tudo. Convidei. Boa noite, pessoal. Vê aqui. Você consegue entrar? Conseguiu? Consegui, olha ele aí. Boa noite, Hamilton, querido. Vejo Hamilton, aqui gente. agora. Que é isso? Agora, tá vendo? Fico sem ver alguém. Eu sempre fico sem ver alguém. Tá vendo agora?
Não, não. Ontem Vai, foi você uma está no noite que eu computador? fiquei sem ver. Não, eu estou no celular. Ontem eu só via Hum. você e Vivi, e hoje eu só vejo você, mais uma vez. Faz mal não, tá escutando, né? Então Tô. vamos apresentar o nosso professor, né? Essa história maravilhosa, linda, de Hamilton Luiz Sena Lima. É Lima também, Gabriela Lima. Pois é. Professor mestre em Ciências do Desporto, Saúde e autor do livro A Epilepsia na Adolescência. Poxa, quantos anos, Hamilton, você já tem? Desculpa te Eu perguntar. completei agora 58 anos. Olha aí o livro, olha aí, eu emprestei para a Gabi aquele dia, tá vendo? Boa noite, E Luísa. até hoje. Ela tá dando uma estudada. Exato. Mas a gente vai chegar no livro. Quer dizer que você é professor. Certo. Eu me graduei em Educação Física, sou profissional, né, de Educação Física, e depois fiz o mestrado em Ciência do Desporto na área de Exercício e Saúde. Então, mas aí quando teve a época da Covid, então para não deixar ficar parado, né, a mente. Então aí eu fiz um MBA em judô e agora já estou em outra pós também na área de judô. Não, Massa. e estou tentando a vaga do doutorado, né? Não estou deixando a mente ficar parada, não. Vai conseguir, né? Porque quando a gente foca o que a gente deseja, a gente sempre alcança. O importante é o foco, né? A gente está alinhado nos nossos desejos mentais, a gente forma aqui e realiza na matéria. Vai conseguir. Agora me diz uma coisa, o senhor falou no seu depoimento sobre a sua história como aluno, o atleta, do judô, da natação, e também sempre ter falado claramente às pessoas sobre epilepsia, inclusive, ajudado. Mas nesse contexto, qual foi o maior desafio nessa trajetória? O maior desafio... Porque você foi aluno, né? Você foi aluno, começou sendo aluno dentro de uma escola. Para chegar até onde você está, você sempre, né? Me diz aí, como é que foi essa trajetória sua? Infelizmente, até hoje, né, a gente escuta coisas que já estamos no século XXI, mas ainda escutamos coisas que eu, na minha adolescência, estava escutando e ainda continuo a escutar. Então, infelizmente, esses conceitos errôneos estão se perpetuando ainda, né? Muita gente que tem a epilepsia tem vergonha, então, assim, deixa que isso aconteça, porque se todos nós tivéssemos a coragem de enfrentar o tema, debater e esclarecer os leigos, então, com certeza, a gente teria dado um passo mais adiante. Então, muita gente fica com vergonha, porque realmente é constrangedor. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu vivia no ambulatório lá de epilepsia do hospital público aqui, em 2 hospitais, e via os vários tipos de crise, os vários tipos de epilepsia. E assim, é constrangedor você ver uma crise. Então, até então, eu tinha várias crises, passei por vários tipos de áurea, mas não tinha visto a minha. Pedi, então, a minha esposa para que filmassem, até uma irmã minha ficou impressionada. E tu tem interesse em ver? Você quer ver sua crise? Eu disse, claro. Eu digo, eu via de todas as outras pessoas, eu digo, por que não a minha? Eu digo, eu quero saber como é quando eu estou tendo uma crise. Então, assim, foi filmado. Quando eu apresentei
para o meu médico, que eu disse a ele que tinha várias crises minhas filmadas, ele até perguntou, você quer mostrar? Eu digo, claro. Eu digo, o senhor é meu médico, o senhor é que tem que me ajudar a esclarecer mais ainda, né, o fato da epilepsia. Aí ele disse, não, eu fiz essa pergunta porque tem vários pacientes que chegam aqui e têm vergonha. Aí eu disse, não, eu digo, eu quero que o senhor me ajude. Eu até coloco, muitas vezes eu repito no livro, faça do seu médico o seu melhor amigo. Então, se abra com ele, coloque tudo, pronto. Eu, quando vou a uma consulta, eu levo tudo anotadinho, qual foi o dia que eu tive crise, qual foi a hora, o que é que aconteceu antes, depois. Eu tenho tudo anotadinho. Quando eu chego lá, pronto, já vou com um relatório. Então, quando eu tive algum efeito colateral diferente, né, entrando na parte de sexualidade, eu tive um remédio que não me fez bem, eu mantive a libido, tal, tudinho, mas eu não chegava aos finalmente. E aí entrei numa conversa com o médico, pronto, ele trocou a medicação e voltou tudo ao normal. Agora eu tive de chegar ao médico e dizer para ele, abrir o jogo, ó, tá acontecendo isso comigo. Eu digo só que algumas pessoas ficam com vergonha de dizer o que é que está acontecendo. E não pode. Tem que chegar e dizer, ó, tá acontecendo isso sim comigo. E o que é que a gente pode fazer para melhorar? Porque o mais importante não é só o controle das crises, é você melhorar sua qualidade de vida. Então, não adianta eu ter as crises controladas e ser uma pessoa depressiva, né? Ficar pensando em outras coisas, assustado. Eu acho que quando a gente se aceita, quando a gente aceita a gente como a gente é, a vida se torna mais leve, mais saudável, muito né? Mais. Claro, todo mundo tem uma diferença na vida. Se a gente fosse perfeito, nem nascia. Não precisava nem nascer, não é? A gente veio para esse mundo mesmo para a gente aprender com as nossas diferenças. Outra coisa que você falou do vídeo, eu acho tão importante, porque hoje em dia a gente sugere para que as pessoas, as mães, as pessoas que convivem com as pessoas que estão tendo uma crise convulsiva, que filmem. Eu sei que não é um momento fácil, que eu passo por isso às vezes com a minha neta, né? Eu não tenho epilepsia. Eu tenho uma neta com 15 anos que é diagnosticada com epilepsia desde que nasceu, porque ela teve uma paralisia cerebral por conta de um parto. E com isso se formou o foco da epilepsia. Mas a epilepsia só é tratada na primeira convulsão. Interessante, né? Você não trata a epilepsia se ela estiver adormecida em você, não tiver ter se apresentado ainda na sua vida. Você só começa a tratar ela quando ela se apresenta através de uma convulsão. E a primeira coisa que eu aprendi dentro da Federação Brasileira foi que a gente filmasse para mostrar para o neuro, porque através da crise convulsiva que você tem, você pode ter aquele diagnóstico clínico que o doutor Lee falou ontem, entende? Aí o neuro vai saber que tipo de epilepsia você tem, porque existem vários tipos e elas foram classificadas como parciais e generalizadas. As parciais cometem só uma parte do cérebro e as generalizadas o cérebro inteiro. E cada tipo de epilepsia tem a sua crise convulsiva específica. E os médicos, eles sabem identificar através de visualizar um vídeo, que tipo de crise você está tendo. Pode ser que você tenha vários tipos de crise. Exato. Não é? Inclusive dentro dos vídeos que o meu neuro, ele me mostrou onde alguma das crises convulsivas que eu estava tendo, ele disse para mim, ele disse, olha, você
pode estar tendo crises convulsivas que não são da epilepsia. Ele disse que você pode estar tendo convulsões, mas por algum motivo de estresse, alguma outra coisa que está lhe abalando, não necessariamente está sendo o foco, está sendo a epilepsia. Aí ele me aconselhou a fazer terapia, fiz terapia, melhorou bastante, mas tem que ter esse Terapia diálogo com terapeuta, né? Com psicólogo. eu fui com um psicólogo, eu fui para um psiquiatra e o psiquiatra me indicou um psicólogo e aí eu passei um tempo fazendo a terapia e ajudou bastante. Aconselho as pessoas que, principalmente aquelas que têm mais medo da epilepsia, ou que têm uma epilepsia mais de difícil controle, né? Porque cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, né? Então, mas a gente pode orientar e a pessoa pode procurar o melhor, principalmente da qualidade de vida, né? Com certeza. É o que eu digo, que todas as pessoas do mundo inteiro deviam ter um psicólogo, porque algo seria melhor se cada um soubesse, né? Quanto é importante, ainda mais nos tempos de hoje, que a gente vive em estresse constante, trabalho, né? Casa, família, desafios que a gente encontra, dificuldades, e aí a gente teria um mundo melhor. Mas nesse tempo você era aluno, você teve aconteceu muito bullying com você? Aconteceu, né? Infelizmente, passei por situações desagradáveis, né? Sempre tinham brincadeiras, se bem que como eu também participava de muitas brincadeiras, eu também tirava muito, porque na época não existia nem essa palavra bullying, né? Então, assim, era gozação mesmo. Então, assim, gozavam comigo, mexiam comigo, pronto, eu arranjava também uma outra gozação para mexer com o outro. Então, eu ficava meio que levando na brincadeira, sem internalizar para mim, para não me prejudicar. Então, eu levava na brincadeira. Só teve uma vez, realmente, quando eu já estava adolescente, que aí, dessa vez, aí eu extrapolei, perdi a cabeça e fui para as vias, de fato. Me arrependo, Foi mas... pro morro! Foi pro morro! Fui mesmo. Porque Porque extrapolou, né? Extrapolou o limite do respeito. Não, a pessoa deve ter extrapolado o limite do respeito, do cuidado, né? Porque foi assim, eu tinha um grupo de amigos, né, que eu jogava bola sempre com eles, e todos eles, né, eu jogava bola e tinha minhas crises, até um pouco antes da pandemia, um desses colegas, ele formou um grupo, né, da turma dos adolescentes, né, de lá, da minha época, e quando eu entrei no grupo, aí teve até um que botou: eita, Hamilton tá no grupo, lembra dele? Quando a gente estava jogando, que ele ia buscar a bola, e no meio do caminho assim ele caía no chão, e depois vinha com aquela história de que não sabia de nada, não lembrava de nada. Aí eu disse: não é que eu não lembrava de nada, é porque naquele momento ali eu estava tendo uma crise epilética. Aí me pediram desculpa, tal, tudinho, mas que não sabia. Aí eu disse, isso aí não tem problema não. Eu digo, mas na época vários sabiam, né? E aí, numa dessas vezes que eu tive uma crise, eu tive uma incontinência urinária. Eu, além da crise, eu me urinei todinho. E um desses adolescentes aí, que era da minha época lá, eu voltava para casa, que passava lá
onde ele estava. Aí ele começou, ai, meu Deus, estou passando mal, estou me mijando. Aí ele disse isso uma vez, duas, três, acho que na quarta para quinta vez, pronto, aí eu não aguentei mais a gracinha, e aí parti para as vias de fato, e foi difícil até de me tirar de cima dele, de tanto que eu estava endemoniado na época, mas É, não aconselho a ninguém, isso não é o caminho correto. Isso foi na minha é. adolescência. Agora, realmente, eu não aconselho, não oriento Agora é outra isso. coisa, né? Agora você chega conscientizando, né? Agora, Explicando, né? agora, Sensibilizando aquela pessoa para aquela pessoa mudar de alguma é, forma, a- entender. Então, agora a gente tem que professor, se conscientizar do que é a epilepsia, de que é um obstáculo na vida. Todos nós, até os ditos normais, eles vão ter obstáculos também, só que nós temos um que é a epilepsia. Pronto. Se não for a epilepsia, vai ser um outro obstáculo qualquer. Mas todo mundo tem um obstáculo na vida. cada É Então, um verdade. tem uma história para eu contar, no né, meu. professor? Não tem como. Todo É. mundo tem um obstáculo na vida. Então, quantas pessoas aí não são boas de saúde, boas de tudo, mas está faltando emprego? Ó, já eu com epilepsia tenho emprego. Pois é, exatamente. Então quer dizer que o livro, a ideia do livro, na verdade, foi inspirado na sua própria adolescência, né? E não nos adolescentes que o senhor chegou a assistir enquanto professor. Esse livro foi assim, eu foquei ele na adolescência, porque a adolescência já é aquele turbilhão de mistura de hormônios. Então, a gente quer ser adulto e ainda depende dos pais, é aquela mistura. Então, a gente fica muito meio que na contramão em relação aos pais, né, que é essa independência de todo jeito. Então, assim, é uma época difícil na vida de todos os adolescentes. E imagine, então, um adolescente que tem uma doença crônica. Então, ela se comporta já um pouco mais difícil. Então, muitas vezes eu tive discussões com meus pais. Eu sabia que meus pais tinham condições de me comprar uma moto. Então, assim, meu irmão tinha uma moto. E por que eu não podia ter? Se eu sabia que ele tinha condições de me dar uma moto. Mas aí ele não chegou a dizer para mim expressamente que era por conta da epilepsia. Mas ficava naquela enrolação, não pode, não, a gente vai ver, a gente vai ver. E eu ficava chateado, porque não tinha. E aí discutia, poxa, por que que um tem e o outro não tem? Mas era a preocupação dos meus pais em relação a isso daí, que hoje em dia eu reconheço que me ajudou bastante isso, porque eu fico. Uma coisa que eu penso muito assim, eu tive epilepsia a partir dos 3 anos de idade, então eu nasci em 65. Como é que foi em 68 meus pais saberem que tinha um filho epilético? O que era epilepsia, né, em 1968? Né? Então, assim, tudo foi novidade, quer dizer, eles foram aprendendo junto comigo. Pois é, se hoje a gente está aqui fazendo essa semana, né? Começando, desde a semana passada que a gente começou, né, com os vídeos de depoimento, exatamente para trazer a conscientização das pessoas, né, em relação ao preconceito. Imagina, 2023, imagine 1968, né? Como isso não Exato. deveria ser, né? Inclusive na cabeça dos seus pais, né? Que eu, enquanto mãe de uma criança com epilepsia, eu me vejo agarrada, às vezes, em várias questões que ainda nem aconteceram, né? E imagino lá, né? Nesses idos anos Nessa aí dos seus época, pais. quando eu já estava na fase da infância, assim, porque tudo o médico falava para meus pais, não falavam nada para mim. Ele pedia para eu sair para conversar com meus pais na minha infância. Então, assim,
De início não disseram para mim que eu tinha epilepsia. Falaram para mim que eu tinha uma arritmia cerebral, que era para não Eita, chocar, para não ter o impacto da palavra epilepsia. Ah, não se preocupe não, que isso é só uma arritmia e que a gente resolve. Então vieram primeiro com essa conversa para depois vir e dizer para mim que realmente eu tinha epilepsia, mas já tinha todo o laudo, já tinha tudo certinho. Agora não falavam nada para mim. Aí Entendi. depois, com o tempo, aí foi falando. E aí, quando adolescente, aí não tinha mais como esconder, pronto, já estava bem evidente. Eu tinha crise diversas vezes, mas depois passei uma época onde eu cheguei a passar 2 anos sem ter, aí voltei a ter de novo com muita frequência. Hoje em dia, graças a Deus, está, de certa forma, eu posso dizer, controlada. Tenho, mas de forma controlada, né? Não deixei de ter, mas está bem controlado. que Entendi. bom. O meu tem 7 anos, eu já comecei buscando muita coisa na internet, né? Eu expliquei a ele desenhando, como muitas coisas que eu já expliquei desenhando aos meus filhos mais velhos, a ele eu expliquei também desenhando. E foi assim que ele entendeu, né? O possível dele entender. Então, professor, o senhor mudou do lugar de aluno para ser o professor, né? É, E nessas suas andanças, né, na pedagogia, já encontrou alunos também com epilepsia? Como é o seu tratar, tanto com os que têm, como com os que não têm? pronto, já aconteceu casos interessantes. Eu sempre, no meu primeiro dia de aula, eu falo com os alunos, né? Eu explico, digo, ó, eu tenho epilepsia, eu mostro para eles os medicamentos que tomo, digo, eu tomo 10 da manhã, 10 da noite, todos os dias. Eu digo, ó, eu mostro a ele, falo do efeito colateral, eu digo, ó, minha mão aqui está tremendo, não é nervosismo. Eu digo, só no estado, eu sou professor concursado do estado desde 2006. Eu digo, então, eu tenho muitos anos como professor. Eu digo, então, não é porque eu estou aqui no meu primeiro dia aqui de aula que eu estou nervoso. Eu digo, eu já tenho experiência. Eu digo, isso aqui é um efeito colateral da minha epilepsia. Aí eu falo também da queda de cabelo. Eu digo, ó, um dos medicamentos que eu tomo, efeito colateral, queda de cabelo. Aí eu até brinco com eles. Eu digo, ó, dá para perceber, né? Aí, então eu vou explicando para eles. Aí falo dos preconceitos. Eu digo, ó, tem aquela história, a velha história de que o epilético ele enrola a língua. Eu digo, ó, nós não somos sapos para estar enrolando língua. Então eu vou explicar anatomicamente o que é que ocorre para que a língua, a gente morda a língua, tal, tudo. Eu explico a eles. Aí falo do sal, aquela história de jogar sal na boca. Eu digo, olha, isso daí, eu digo, se você pega uma pessoa que é hipertensa, você joga sal na boca, pronto, a pressão dessa pessoa vai subir, pronto, você pode até matar aquela pessoa, você ajudou a matar. Eu digo, então, você, em vez de contribuir, de ajudar, você ajudou a matar. Eu digo, aí você vai dizer, morreu porque era epilético? Não, morreu porque era hipertenso e você meteu sal na boca daquela pessoa. Eu digo, então você tem que tomar certos cuidados. Aí eu brinco com meus alunos, eu digo, ó, tem gente que fala que dinheiro na testa ajuda a curar. Eu digo, então não venha com nota de R$ 2, R$ 5. Eu digo, na minha testa só vale nota de R$ 200, porque pelo menos eu pego, guardo e dá para comprar os medicamentos. Eu digo, então, pronto, se eu não curar, pelo menos compro o medicamento. Eu digo, um negocinho de R$ 2, R$ 5 não dá não. Eu digo, só notinha de 200. Então, É assim, fazer a mandinga direitinho. então eu sempre falo com os alunos, aí já aconteceu, eu estava como professor universitário, né? Eu estava dando aula na Universidade Federal daqui de Pernambuco e esqueci, numa das turmas, de falar sobre isso. E justamente nesta turma,
Eu dando aula, Eita, eu passei mal e tive uma crise. Aí foi aquele eita. corre dentro da sala, foram buscar o coordenador do curso, tal, tudinho, pronto. Aí quando chegou, já estava melhorando, estava meio sonolento ainda, tava, mas aí já tinha sido o maior tumulto. E uma outra vez eu estava lá ministrando aula também, aí numa outra sala teve um aluno que passou mal, teve uma crise. Aí já vieram todo Hum, mundo que, assim como eu sempre fui uma pessoa muito aberta, então no curso todo mundo já sabia que eu tinha epilepsia, porque eu já falei do primeiro ao oitavo período do curso de educação física, todo mundo sabia que eu tinha epilepsia. Então, eu estava dando aula, quando um aluno teve crise, e aí já correram para lá, para minha sala, professor, olha, tem um cara ali, tem um aluno que está passando mal, ele está tendo uma crise, o senhor tem que ir lá ajudar ele. Pronto, aí eu já corri para lá, mandei todo mundo sair fora da sala, sai daqui, pronto. Aí ajudei a folgar a calça dele. Eu digo, sai, deixa ventilar, deixa ele aqui comigo, pode sair todo mundo. Aí ficou todo mundo em volta na janela e tal. Eu digo, vamos passear. Eu digo, a aula de vocês já acabou, vocês estão dispensados, mas não fica aquele pessoal, que é uma das coisas que incomoda muito, muito das pessoas que são epiléticas, é justamente isso. A pessoa tem a crise e logo que ele torna da crise, tá aquele monte de gente com o olhar em cima. Tá Aí a você, plateia poxa, pronta, né, a professor? plateia tá ali, você olha, puxa vida, o que diabo aconteceu que tá todo mundo com essa cara de assustado para cima de mim aqui? Isso chateia, realmente é um negócio que chateia. E como eu assisti já muitas crises de epilepsia, eu sei que realmente uma crise epilética é uma crise que choca, né? Não Você realmente é bonito, né? não é uma coisa bonita de se ver, dependendo do tipo de crise, então, aquelas tônico-clônicas mesmo são horríveis, mas são coisas que são fáceis de ser é, tratadas, assim, tratadas que eu superadas. digo E assim, superadas, né, no momento. Para quem tem você informação, para quem busca se conscientizar, para quem sabe, tem conhecimento, é bem mais fácil, apesar de continuar sendo difícil, né? Porque para uma mãe, para um pai, para quem ama ter aquela pessoa, vendo aquela pessoa tendo crise, não é fácil, ninguém se acostuma, né? Mas, como a gente tem o conhecimento que aquilo vai passar, que aquilo é uma doença, que essa doença existe naquela pessoa que a gente ama, e que a gente, naquele momento, tem que acolher com amorosidade, com cuidado, com carinho, até ele retornar, aquilo vai fazer total diferença, não vai, Hamilton? só vai, pronto, um exemplo assim, desse preconceito que existe. Uma vez, pronto, minha mãe, né, eu já estou com 58 anos, e então 55 só de epilepsia. Então, minha mãe, que foi uma das pessoas que eu agradeço muito, muito mesmo, por eu hoje ser o que sou, né? Então, a ela e meu pai me deram muita força de me manter de cabeça erguida. Então, uma vez a gente estava na praia e um outro rapaz lá, ele passou mal, e minha mãe, como já tinha o conhecimento das minhas crises, foi lá ajudar. Quando chegou lá, o pai do menino lá foi super grosso, mandou ela sair fora, sai daqui, deixa ele aqui comigo. Aí ela disse, não, aí ela explicou, ela, não, não se aperreie, eu também tenho um filho que tem epilepsia, eu sei o que é isso, eu sei o que o senhor está passando, mas ele foi super grosso com ela, ele não entendeu na hora que ela quis ajudar, e muito menos ele quis ouvir que ela tinha um filho que tinha epilepsia também. Então, assim, Acontece. o preconceito também partia da própria casa, Da família, da né? família. Então, A assim, gente tem um. infelizmente existe isso, o preconceito de dentro da própria família. Exato. A gente tem uma associada da gente que ela foi totalmente excluída pela família. A família até hoje, ela cresceu, virou adolescente,
Agora ela é uma senhora já, e até hoje a família não entende, não aceita ela. Por mais que ela tente conscientizar, ela cansou também, né? Tem horas que a gente cansa, né? A gente só Boa precisa ir noite, até Fernanda. onde dá para ir mesmo. Eu acredito nisso. É, Até onde dá, Então, né? há muitos anos atrás, pronto, eu estava participando de uma associação do mesmo estilo aqui da AMAP, né, para justamente esclarecer as pessoas do que é a epilepsia. Então, não, não, a gente fazia no último sábado de cada mês, no auditório lá do Hospital da Restauração, a gente fazia uma palestra, a gente levava um neurologista, levava um psicólogo, ou até mesmo um da gente ia falar da vida, né? E então, uma médica neurologista, ela falou para uma paciente dela, que estava acompanhada do pai, ó, todo esse último sábado do mês, o pessoal se reúne para conversar, para trocar ideias, tal, para esclarecer mais sobre a epilepsia, tal, tudo. O que foi que a médica escutou do pai? Eu posso ir, ela não. Aí a médica, por que ela não pode? Aí não, porque se ela for, todo mundo vai saber que ela é epilética. Então eu posso ir. mas eu tenho pessoas também da MAP que começaram a aceitar e assumir a sua epilepsia depois que passaram pela MAP, Não, isso é né? muito importante, porque é, esses preconceitos, eu já escutei um que esse me fez chorar, sério, chorar de verdade. Eu estava indo para um aniversário do meu professor de judô, que eu sou judoca, né? Até hoje, graças a Deus, é um esporte que eu abracei. No início, um neurologista me proibiu, porque ele disse que o judô era um esporte violento. Aí, depois eu mostrei a meus pais que não tinha nada a ver, e hoje em dia sou faixa preta, professor também de Não, judô. não brinca com ele hoje em dia, não, porque hoje em dia não é mais aquele cascudo quando ele era A adolescente, Vitória não. já É um tirou um tchá, pouquinho, né, tchá, tadinha? tchá. Já, já tive até a Tô oportunidade de pegar brincando. ladrão, já, viu? Sério, já me utilizei das técnicas para pegar ladrão. Não, não é aconselhável, não, mas já me utilizei. Eu tenho Mas, eu tenho uma neta que ela é campeã nacional da Austrália de jiu-jitsu. muito bom. Eu sou muito orgulhosa dela Pronto, também. então, assim, eu abracei o judô como esporte, né, faço atividades, mantenho, procuro estar sempre em dia. Então, assim, eu estava indo para casa desse professor comemorar o aniversário dele, e aí começou a chover, e eu parei embaixo de uma marquise para dar um tempo da chuva passar para eu poder chegar na casa dele. Nisso encostou duas senhoras também para passar, aguardar a chuva passar, e a conversa das duas era sobre uma outra pessoa que tinha epilepsia. Aí quando surgiu o nome epilepsia, minha orelha aumentou para eu ouvir qual era aquela história que elas estavam comentando ali. Aí, o que era a história? Estava falando que a filha de uma amiga delas tinha epilepsia, mas que nunca ia ficar bom. Aí a outra disse, não, fica bom sim. Não, se você pegar a roupa da pessoa do dia que ela teve a crise, queimar e levar as cinzas para um lugar onde a pessoa nunca vai passar, pronto. Se a pessoa teve crise aqui, você leva aquelas cinzas lá para São Paulo e joga lá, pronto. Aí a pessoa vai ficar boa da crise. Aí a outra disse, não, Eita! foi. Aí a outra disse, não, mas não precisa disso tudo não, porque a filha de fulana de tal também tinha e ficou boa. Aí ela disse, não, mas ficou boa porque ela não tinha ainda a doença pura. Ela não estava ainda com a doença pura. E isso tudo eu escutando aquilo dali. Então,
quando a chuva diminuiu, eu saí, eu cheguei na casa do meu professor de judô, eu cheguei com os olhos lacrimejando lá, todo mundo... Eu estou indo para uma festa e chego chorando, todo mundo estranhou, o que foi que houve, o que foi que houve. Aí todo mundo sabia que eu era epilético, né? E aí eu contei para o pessoal, aí o pessoal, não, rapaz, que é isso, você não precisa disso, você sempre está de alto astral, você supera isso daí, isso aí, vamos participar aqui da festa, tudinho. Então, eu mudei o foco, participei da festa e dei uma esquecida nessa conversa, mas eu fiquei bastante chocado na época nessa conversa aí. Só mais ignorância, né? Sempre, sempre, É, sempre a ignorância, né? Sempre a ignorância. Infelizmente, a falta de informação anda lado a lado com a ignorância, né? Então, assim, as pessoas não se informam direito, ficam ouvindo outras pessoas falarem, outras pessoas que não sabem nada também, e aí ficam só reproduzindo esses conceitos errôneos e nunca chega ao fim. Então, por isso que até hoje a gente escuta, tem que puxar a língua, tem que jogar sal na boca. Poxa, a gente já está no século XXI escutando essas mesmas histórias, já era para mudar. Tanto artigo científico falando, pronto, atividade física. Eu sou profissional de atividade física. Então, assim, como é que pode? Eu como professor, eu recebi de uma mãe um atestado médico onde dizia lá que o filho dela não podia fazer educação física porque ele tinha epilepsia. Eu olhei para a mãe assim, dei uma risada, aí eu disse, olha, a senhora vai me desculpar, mas esse atestado médico aqui não serve de nada. Aí ela disse, não, mas o médico disse que ele não pode fazer atividade física. Eu disse, olha, eu vou ser bem sincero com a senhora. Eu digo, eu sou professor de educação física, eu digo, sou professor de judô e eu sou epilético. Eu digo, e aí, como é que fica a situação? Pois Eu é. digo, a senhora não quer deixar seu filho participar de atividades físicas, onde você encontra N artigos científicos, todos eles justamente indicando a atividade física como uma das formas de controlar a crise. Atividade física e alimentação, né? E a É o que está me deixando alimentação bastante. O que está me deixando mais chocada, assim, nessas minhas pesquisas sobre a epilepsia é a alimentação. Feijão, macaxeira, batata inglesa, né? Tem muita coisa. Bolo Tanto doce. a Pelos alimentação é bolos tão e importante. doces não, porque o meu não gosta. Mas achocolatado em pó e leite. Toda noite tem um copo Olha, de achocolatado em pó e leite. a alimentação é tão importante que é uma das formas de ajudar no tratamento da crise é a dieta cetogênica. Quer dizer, você vai fazer uma dieta, né, à base de proteína, uma dieta à base de gordura. Então, quer dizer, está justamente focado em alimentação. É um dos tipos de tratamento que o epilético tem. Então, quer dizer, a Exato. alimentação é um negócio muito importante Pois que algumas é. pessoas não levam a sério, ignoram ou até nem têm conhecimento desse tipo de tratamento. Pois é, é um amigo, inclusive, que está aqui na live, que é nutricionista, né? Super responsável, super bem indicado. Ele também relatou isso, que existem essas lendas, existem lendas também, né? Em relação Exato. aos tipos de alimentação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, de fato, com as fontes, né? De onde a gente tira isso. Mas é assustador. É assustador para uma mãe de uma criança de 7 anos de idade, né? Como é que vai ser? Lenda dentro da epilepsia é o que não falta. Eu digo assim, eu mesmo, como pessoa que tenho epilepsia, pronto, como eu tive, né, desde 68, então, aquela história de tá baixando espírito, Foi tocado não sei o que. por uma bruxa. Então, assim, eu passei por isso também.
Então, assim, uma tia minha me levou para um centro espírita para poder eu fazer uma sessão espírita lá para me curarem e tal, tudinho. Eu foi mais assustado, era mais fácil eu ter a crise lá, pelo fato de eu ter ficado assustado, porque eu devia ter na época uns 8 anos de idade e estava numa sessão lá e a mulher lá baixando o espírito lá e dizendo coisas e tal, mudou o tom de voz. Eu digo, pronto, agora ferrou tudo aqui. Eu digo, agora quem vai ter crise agora sou eu, adoidado aqui. Desculpa, eu estou rindo, mas não é para rir, não. Como o meu já é criado dentro disso, né, Adri? Então ele nem Exatamente. o meu já nasceu dentro de terreiro mesmo, então a gente procurou, foi o homem da bata branca mesmo, como a gente chama, para poder, né, para poder ir em busca, né, desse cuidado, né, da saúde. Eu também, para Santos procurei, porque cada um tem a sua fé, e a fé move montanhas. Cada um. A fé é onde começa tudo. Cada um. É onde tudo começa. Cada um é cada um, né? Cada um com a sua crença, com a sua religião. Né? Isso daí sem problema. Mas cada um com sua certeza, fé. a minha neta também se assustou, mulher. No meu caso é porque eu fui levado quando criança por conta do que ainda era aquela história das bruxas. Exatamente, e é diferente. Veja, o meu filho nasceu dentro. Você chegou lá, primeiro que você nem tinha entendimento direito do que estava acontecendo com sua própria vida, imagina naquele entorno, né? Verdade. Eu entendo perfeitamente. E o livro aconteceu exatamente a partir dessas suas experiências, professor. Esse livro foi assim, eu estava na escola e estava conversando com 2 professoras. Então, o tema da nossa conversa era justamente preconceito, porque ela é branca e tinha um filho adotivo, né, um negro. Então, ela falava do que o menino sofria de bullying e tal, tudinho, porque os pais eram brancos e ele era negro. Então, como é que podia? Então, ele sofria bastante bullying na escola. Aí a outra também relatou os fatos do que acontecia. Tal. Aí eu relatei dos meus. Quando eu comecei a relatar a história, aí essas 2 professoras começaram, poxa, mas você com uma história tão bonita dessa, tal, tudinho, e você vai ficar com isso só para você, não vai repassar isso para ninguém. Aí e elas começaram todo dia, e aí, está pensando na ideia, vai escrever o livro, não sei o que, pronto. E isso elas foram cobrando. Aí quando chegou nas férias, aí eu me sentei de frente para o computador, e aí eu comecei a digitar, aí fiz o esboço do livro, depois aí eu só fiz dar uma incrementada a mais, coloquei mais artigos, né, científicos, fui atrás de mais artigos, porque cada capítulo eu falo de um tema, né, e todo tema eu fui atrás de capítulos científicos. Então, assim, não é um livro da minha vida. Eu faço comentários meus, mas é um livro que é totalmente científico. Você pode prestar atenção. E para quem quiser comprar? Pode comprar pelo site da própria editora, né, da editora Apres, ou pode comprar pela Amazon. A Amazon, ela tem ele também no formato Kindle, né? Tem vários outros sites da Mercado Livre, tem da Casas Bahia, em vários sites você encontra. Se botar no Google e botar meu nome, Hamilton Luiz Sena Lima, tal, vai aparecer ou o título do livro, né, Epilepsia na Adolescência, difícil, mas não impossível, que eu até coloquei essa partezinha aí, porque realmente é difícil. Todo mundo sabe que quem tem epilepsia sabe o quanto é difícil conviver com a epilepsia, mas eu frisei essa parte, não é impossível. Exatamente. Difícil, mas não impossível. Eu vou porque todo mundo de frente, né?
Inclusive, eu Porque gosto muito todo. quando você faz a autoanálise. A autoanálise do autor é onde chama mais minha atenção, Pronto. professor. Deixa eu virar Aí, essa parte é da minha vida. Lê aí, aqui. vai pra gente, só um trechinho. Aqui, ó. Esse é o livro, é de editora Apres, né? Então, aí o pessoal do IME colocou o link. É. E essa, vou ler, me permita, professor. Sim. Por muitas vezes fui de encontro às recomendações médicas, à responsabilidade e ao bom senso, e abusei bastante do consumo de álcool. Certa Muito. vez, em minha adolescência, fui a uma neurologista e durante a consulta, após toda a anamnese feita, ela me falou: sua família faz tudo por você. Os médicos, os quais você já foi, já fizeram tudo por você. Os medicamentos estão fazendo tudo por você. E em seguida ela me perguntou se já não estava na hora de eu também fazer alguma coisa por mim. Ah, Não, isso aqui eu já me vejo lá na frente, entendeu? Que é a adolescência, né? Pronto. Essa parte aí foi assim um negócio que me marcou bastante, porque essa neurologista, eu tenho um irmão que é médico também, cardiologista, e ele me indicou, eu fui a ela, e ela fez justamente esses questionamentos, né? Ó, todo mundo já está fazendo tudo por você. Aí ela fez, agora, você não acha que está na hora de você fazer algo por você? Porque, assim, os médicos, quando me perguntavam, você bebe? Eu dizia, socialmente. So- Agora, só que o meu socialmente era o seguinte, é porque eu bebia sexta, sábado e domingo. Só que o que eu bebia sexta, sábado e domingo equivalia a beber a semana toda, porque eu bebia muito. Então, Sei. assim, quando ela me disse isso daí, que aí eu fiquei com aquele negócio inculcando na cabeça, inculcando. Aí, no ano seguinte, no carnaval, eu disse para mim mesmo, eu disse, olha, se eu passar o carnaval, como eu sempre brinquei, que eu amo o carnaval, todos os dias eu chegava 10 da manhã, só saía de 6, 7 da noite e bebendo sempre, né? O dia inteiro. Aí eu disse, olha, se eu passar o carnaval sem beber, eu digo, eu aguento qualquer coisa. Então eu fui para o carnaval e passei, eu nunca vi tanta cerveja gelada na minha vida como naquele carnaval. E o pior que eu encontrei mais gente do que eu sempre encontrei nos outros anos. E toda vez, como o pessoal sabia que eu tinha dito que não ia beber, o pessoal, Milton, aí me mostrava uma cerveja bem gelada, aquelas bem branquinhas. Aí, olha só, tu não vai querer não? E eu, não estou bebendo. E ele lá, forçando, e eu, não. Passou o carnaval e eu não bebi. Aí eu disse, pronto, eu agora aguento qualquer coisa. Aí eu passei 10 meses sem beber. Até que um dia na praia, a gente lá conversando, o pessoal bebendo e eu tomando guaraná. Aí quando eu virava o rosto para o lado, aí o outro aqui trocava os copos. Poxa, gente. Aí quando eu botava o copo na boca, cerveja. Aí eu cuspia, digo, pô, sacanagem. Aí fizeram isso uma vez, duas, três. Aí na quarta vez eu caí na fraqueza. Aí eu disse, vocês querem beber? Eu digo, pois agora vocês vão beber. Aí chamei o garçom e disse pro garçom, eu disse, ó, bota uma grade aqui do lado, porque agora a gente vai começar a beber. Eu digo, eles estavam bebendo, pois agora é que a gente vai começar. Aí eu olhava para o garçom e dizia para ele, bota 2 cervejas aqui na mesa. Quando acabava a cerveja, eu digo, bota mais 2. E nesse negocinho, bota mais 2, bota mais 2, bota mais 2. Enchi a grade de cerveja lá. Aí deixei todo mundo embriagado e aí estava bem ainda, porque na época eu era bom de copo, eu aguentava isso daí. Aí voltei a beber. Só que aí nos últimos 5 anos, 6 anos, eu já estou sem beber de novo. Eu falei
aqui, decidi com minha esposa, pronto, parei de dirigir, não dirijo mais. Graças a Deus, sua esposa foi um santo remédio. Não, foi mesmo, assim, Eu sei, eu dá para sentir. foi mesmo, Parabéns, como é o nome dela? Alzira. Dona Alzira, parabéns por botar o cabresto nesse cabra. Não, foi porque assim, eu comecei minha vida universitária fazendo curso de administração. Aí, 10 anos depois, eu entrei em educação física. Só que aí, quando eu entrei em educação física, eu amei e já saí de educação física. Eu colei grau em setembro, outubro eu fiquei sabendo do mestrado, novembro eu concorri, fui aprovado, dezembro eu já estava no mestrado. Então, eu emendei direto já da graduação com mestrado. Então, quando eu entrei em educação física, que eu me formei, eu passei no concurso para ser professor substituto na Federal, eu a conheci. Aí, a partir daí, pronto, aí eu fui diminuindo a quantidade de álcool, porque até então, enquanto eu era aluno do curso, eu estava em todas as festas e tomando todas. Era Vamos solteiro. dizer, né, Hamilton, a gente está aqui conversando as histórias de vida, mas vamos dizer aí pro pessoal que tem epilepsia que não beba, né? Não. Tenha Ó, cuidado, tem que isso se não é bom, tomar cuidado né? bastante. Tem que se tomar cuidado bastante. Primeiro, a gente não sabe quais os efeitos que vão ocorrer na relação medicamentos e álcool. Exato, Então, pode ocorrer coisas muito superficiais, mas também pode ocorrer coisas muito graves. Então, exato. vai depender de pessoa para pessoa, o limiar alcoólico de cada um, né, vai variar. Então, assim, você não está proibido de tomar uma latinha de cerveja, mas isso não significa que você deve tomar sempre e nem deve tomar 10 latinhas de cerveja. Isso Então, você aí. tem que ter responsabilidade no que vai fazer. Então, eu decidi ir parando aos poucos, porque eu disse à minha esposa, eu disse a ela, eu digo, jamais eu vou querer ouvir um médico meu, seja ele qual for, dizer para mim, você está proibido de beber. Pois é. Eu digo, então assim, num dia que eu quiser tomar uma cerveja, uma latinha, ou tomar uma taçazinha de vinho, eu vou lá e tomo. Mas aí É ser uma diferente. tacinha, vai ser uma tacinha de vinho, vai ser uma latinha de cerveja, porque eu estou afim naquele dia, um negócio assim esporádico, mas não assim, eu A não vou, dona, eu não é Dona Alzi Cavalcante, o Instagram dela? é Alze Cavalcante. É sempre bom seguir a orientação médica. Obrigada, Dona Alzi Cavalcante, pela paciência, por sempre estar aí do lado do nosso querido Hamilton, né? Ajudando ele, orientando, botando Muito, freio muito. no cabresto dele. Graças a Deus. Olha, quando eu a conheci, pronto, minha mãe sempre dizia, olha, você já falou para ela, aí eu não, aí por que não falou? Todos os dias eu chegava em casa, já falou para ela, não, por que não? Vou estar esperando o quê? Ter uma crise na frente dela para assustá-la? Verdade. Aí foi quando eu expliquei tudinho, aí ela começou a compreender. Aí depois eu já tive a primeira crise na frente dela, pronto, ela já se assustou, mas já não foi tanto, porque ela já sabia. Então, Já aí sabia como hoje, é, socorrer, né? Já sabia aí, que ia passar. então hoje em dia, assim, pronto, quando eu sinto uma áurea, alguma coisa, pronto, eu já dou um toque assim, ela já percebe, eu não preciso, né, nem, é só um toquezinho assim, pronto, ela já sabe que eu não estou bem. Aí, ó, vem para cá, senta aqui, tal, respira, tal, se concentre, tal, pronto. Aí ela já É que sabe. nem eu falo, Hamilton, quando a gente se aceita, tudo fica mais leve, mais saudável na vida da gente. Primeiro passo, a gente aceitar a gente como a gente é, né? E eu queria aqui dar o encerramento da nossa live com uma mensagem de vocês. Primeiro, eu quero agradecer aqui a nossa Gabriela Lima, gestora em
Planejamento e Projetos da MAP Pernambuco, nosso querido Hamilton, nosso parceiro, amigo, né, colaborador. Há muito tempo que eu venho conversando com o Hamilton, pedindo, vem para cá, bora junto, bora junto. Ele agora parece que está se animando, viu, dona Gira? Fala para ele vir para a MAP, que eu estou atrás dele. Eu queria agradecer ao Instituto Materialize Ideias, a Anaíde, a Enaile, a Vanessa, a Luísa, toda a MAP, a Fernanda, a Mary, a toda a MAP Pernambuco, a Bel que está aqui, a toda a MAP Pernambuco que participou junto com a gente aqui, fizeram várias perguntas, né? Falaram, tiraram muita onda aqui nos comentários na hora da bebida, do carnaval. O Felipe está aqui também tirando onda. Gabi, manda a tua mensagem. A minha mensagem vai ser do livro, da orelha do livro, tá? Que na verdade é de Dom Helder, né? Massa. Onde ele fala o seguinte: nenhum de nós pode programar a vida como linha reta, imutável, inflexível. A cada instante, as surpresas rebentam e temos que ter humildade e imaginação criadora para ir salvando o essencial através do inesperado de cada instante. Do Helder Câmara. Então, assim, beijo no coração de todo mundo e muito obrigada. Tem mais, né? A próxima live vai ter com Vanessinha. Super Manda. interessante também. Então, é isso, gente. Vai ter o depoimento dela essa semana. Quinta-feira, live com ela para a gente encerrar as lives. Depois vai ter um depoimento final com nossa querida Gabriela, sempre Gabriela Cravo e Canela. O impacto de uma mãe quando recebe o diagnóstico com epilepsia do filho, que nunca imaginou. E vocês vão ver lá no depoimento de Gabi. Não se assustem, é ela, é Gabriela. Hamilton, sua mensagem. Olha, minha mensagem é sempre de pensamento positivo, né? A gente sempre tem que trabalhar de forma de cabeça erguida e sempre procurar esclarecer, porque os leigos estão aí para atrapalhar o nosso caminho e nós devemos, sim, ter coragem. Eu tive um colega de faculdade, onde ele, quando soube que eu estava no mestrado e que o meu tema do mestrado era falando de qualidade de vida, atividade física para pessoas com epilepsia, ele veio conversar comigo, ele falou da vida dele, de tudo, dos medicamentos e tal. Aí, no fim de tudo, ele disse para mim, mas não conte nada para ninguém, não. Aí eu disse para ele, olha, tudo bem. Eu digo, você está me pedindo isso, eu vou guardar esse segredo. Eu digo, agora veja que comigo todos aqui sabem da minha situação. Então, assim, na hora que eu não tiver me sentindo bem, aqui o curso inteiro, do primeiro ao 8º período aqui, sabe o que deve fazer e o que não deve fazer com a minha pessoa. Eu digo, então, assim, se você tem epilepsia, não tenha vergonha. Quando você for à sua consulta, fale com o seu médico sobre tudo, principalmente assim as mulheres que têm problemas hormonais na menstruação, aumenta o número de crises, tal, não sei o quê. Muitas vezes o neurologista, ele fica meio que acanhado de conversar sobre esses temas, mas a gente tem que cobrar. As políticas públicas, nós temos que cobrar políticas públicas, porque eu lembro do Levetiracetam, né? O nome de referência é o Keppra, tem Hétera, tem outros, mas a droga é o Levetiracetam. Ele passou 2 anos liberado pelo SUS para poder chegar. Como é que pode um remédio ter sido liberado 2 anos para poder chegar para a população? Você vai no hospital público, o médico passa o medicamento, mas quando você vai na farmácia do hospital, não tem. Então, isso não pode ocorrer, principalmente para nós que temos doenças crônicas e precisamos desse medicamento dia a dia. Eu, graças a Deus, tenho condições de comprar. E os que não têm?
A gente tem que pensar naquelas pessoas que não têm condições. Infelizmente. Inclusive, Hamilton, ontem a gente fez uma live com o doutor Lia, onde ele nos orientou o que é que deve ser feito, né, Gabi? Isso. Né, pessoal do planejamento que está aqui, Enaile, Nahide, doutora Vanessa, a gente vai atrás, viu, pessoal, do curso de capacitação, de reivindicar os medicamentos, porque estamos falando de vidas. Exatamente. Quando se fala de vidas, são vidas. Como são remédios controlados, de uso contínuo, né? A gente não pode, não, tem remédio agora, não tem depois. Não, o que é isso? A gente não pode ter esse pensamento, a gente tem que pensar no coletivo. Então, assim, E não existe essa opção, né, professor? Para quem usa medicação contínua, não existe essa opção. Tem que ter. Tem que a ter. gente precisa saber por que não tem. Por que não tem? Porque, com certeza, a verba federal, estadual ou municipal tem. E cadê a verba para epilepsia? Vamos atrás, né, Gabi? Vamos embora. Né? Assim, obrigada, professor. Obrigadão. Uma coisa que a gente tem que brigar muito ainda, porque que certos tipos de epilepsia, eu não vou dizer todos, mas algumas pessoas, infelizmente, elas não conseguem trabalhar pela quantidade de crise que tem. Então, por que essas pessoas têm dificuldade de se aposentarem por serem epilético, se tem todo um laudo, todo um histórico de ser internado, entubado, tudinho, e mesmo assim o INSS vai e nega a aposentadoria a essa pessoa. Pois é. Tudo isso. Eu não estou nesse meio, eu tenho ainda a condição de trabalhar, mas a gente tem que sempre estar pensando que tem outras pessoas que estão numa situação pior. Exato. Exatamente. Exato. Então, vamos nessa, que tá bom a beça. Gente, muito obrigada. Obrigado, professor. Obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir. E se quiserem, ainda estarei disposto a falar muito mais. Ótimo, muito Vamos obrigada. embora com a MAP Pernambuco. Acompanha a MAP Pernambuco aí, gente. Compartilhem nossas lives, compartilhem nossos depoimentos. Vamos engajar aí para ver se chega em alguém interessante que possa vir conosco, tá? É isso aí, gente. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite, MAP Pernambuco. Boa noite, pessoal todinho que assistiu. Beijo. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau.